Tu já percebeu que fica doente sempre no mesmo período do ano? Que a dor de cabeça aparece sempre depois de uma conversa difícil? Que o cansaço que tu sente não passa com o sono? Que a tensão nos ombros tá lá, mesmo quando tudo tá bem? Tu talvez tenha atribuído isso ao estresse, ou ao ritmo da vida, ou simplesmente aprendeu a conviver. Mas e se o teu corpo não estivesse apenas reagindo à vida? E se estivesse tentando te dizer algo que a tua mente se recusa a admitir? Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a gente vai entrar num território que quase nunca aparece na conversa espiritual. O corpo como mensageiro. Queridão, queridona, nos episódios anteriores a gente falou sobre presença, sobre as reações que revelam o estado interno, sobre as microescolhas que formam quem tu está te tornando. Mas tem uma dimensão que atravessa tudo isso e que a maioria das pessoas ignora completamente. O corpo não é passivo. Ele registra o que tu está vivendo antes de te processar. E quando não é ouvido, ele vai gritar. Deixa eu te perguntar algo. Quando tu ora sobre algo difícil, resolve no espiritual, entrega nas mãos de Deus e segue em frente, o teu corpo também segue? Ou ele continua com a tensão, com a exaustão, com o sintoma que teima em voltar? Porque a mente tem uma capacidade incrível de convencer a si mesma de que está bem. Já o corpo, esse não. O corpo não aceita argumento. Ele registra apenas o que é verdadeiro. A psicossomática, ela não é fraqueza, ela não é falta de fé. Não é uma coisa da tua cabeça. Psicossomática é a linguagem do corpo quando aquilo que está carregando ultrapassa o que a mente consegue processar sozinha. Psicossomática, para aqueles que não entendem, é o olhar da medicina acerca das, vou botar entre aspas aqui, doenças que nascem das emoções. A mandíbula que trava pode ser aquela palavra que tu engoliu faz tempo, sabe? Ou o grito que tu não deu. O peito que aperta pode ser o limite que tu não conseguiu colocar. O cansaço que não passa pode ser o peso de uma vida que não está alinhada com o que tu realmente sente. A dor que volta sempre no mesmo lugar pode ser um padrão emocional que ainda não foi olhado. O corpo não inventa, ele traduz. Durante muito tempo, a espiritualidade ensinou que o corpo e o espírito são separados. Que o que importa é o que acontece no interior e que o corpo é só o recipiente. Mas essa separação tem um custo enorme. Quando tu espiritualiza o que é emocional, quando tu ora sobre o que precisava ser sentido, quando tu segue em frente sem processar o que ficou para trás, o corpo guarda. E o corpo sempre apresenta a conta, não como punição, mas como um chamado. Existe algo que a mente faz muito bem: racionalizar, justificar e espiritualizar. Eu já perdoei, eu já entreguei, eu já superei. E talvez sim. Mas o corpo sabe a diferença em que o que tu decidiu na cabeça e o que realmente foi integrado. A tensão que permanece depois do perdão declarado não é falta de fé. É um sinal de que ainda existe algo que precisa ser processado, ser elaborado num nível mais profundo, não num nível intelectual, não só espiritual também,
que é no sentido, entende? Eu sinto. Queridão, queridona, guarda uma consciência. A mente, ela sempre vai racionalizar. A mente, ela também vai espiritualizar. O corpo registra o que é verdadeiro. E quando ele fala, vale muito a pena nós ouvirmos. Hoje o convite é de escuta. Não de análise, não de resolução, só de escuta. Observa um sintoma que aparece com muita frequência aí no teu corpo. Uma dor, uma tensão, um cansaço, um incômodo que tu aprendeu a ignorar. E faz uma pergunta simples. Se esse sintoma pudesse falar, o que ele estaria tentando me dizer? Não precisa de uma resposta imediata, tá? Só precisa de disposição para perguntar. Porque muitas vezes, meu amor, o primeiro passo não é resolver. É parar de ignorar. O nosso corpo, quando percebido sem julgamento, ele é um mapa. Ele vai conduzindo a exatamente o que precisa ser feito. Só que nós aprendemos a nos medicar para amortecer. E eu não sou contra a alopatia. Bem pelo contrário. Muitas vezes, em muitas situações, a medicação é extremamente necessária. Mas eu não posso ficar apenas com a medicação. Eu preciso sair do raso do sintoma e ir para a raiz. Porque eu trato a dor no joelho, daqui a pouco vai virar uma dor de quadril, daqui a pouco vai virar uma dor de cabeça, daqui a pouco vai virar uma dor de estômago. E ela vai caminhando, caminhando, caminhando. É isso que a psicossomática trata. Por isso, muitas pessoas vão num posto de saúde, vou usar um exemplo aqui, e os médicos dão medicação para os nervos, vou botar essa expressão que fique bem clara, né? Medicação para os nervos e não para a dor. Ou ele trata com a dor, dando um paracetamol, ibuprofeno, enfim, mas dá uma medicação para emoção, porque ele entende que existe ali uma causa emocional por detrás daquelas dores. Isso acontece muito com o pessoal da terceira idade. Não que não existam doenças, e com chuvinha aumentando no fundo agora aí. Não que não existam doenças, né? Enfim, mas muitas, quando são sucessivas, elas acontecem nesse lugar. Muita emoção não sentida, não elaborada. Certo? Fiquem atentos aí. E com esse barulho gostoso de chuvinha, vamos à nossa oração? Pai, me ajuda a ouvir o que o meu corpo está dizendo. Me perdoa pelas vezes que espiritualizar foi um jeito de não sentir. Que entregar foi um jeito de não olhar. Que seguir em frente foi um jeito de não processar. Me dá coragem para ir nos lugares onde a oração ainda não chegou. Nos sentimentos que eu empurrei para baixo do tapete, nas emoções que eu decidi não ter, nos sinais que o meu corpo deu e que eu escolhi não enxergar. Me ensina que cuidar do que está dentro, em todos os níveis, também é espiritualidade, Pai. Em teu santo nome, amém. Queridão, queridona, o teu corpo ele não é contra ti. Ele não joga contra ti. Ele está tentando te trazer de volta para a tua essência. E vale muito a pena ouvir. Certo? Eu desejo um dia lindo para ti. E faz aquela pergunta que eu sugeri. Se essa dor, se esse incômodo, se essa tensão pudesse te mandar uma mensagem, qual seria? E se tu conseguir, dá uma silenciada e percebe. Talvez seja grandiosa a consciência que tu vai acessar. Certo? Lembrando que todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui. Certo? E lembrando também do workshop de relacionamento sistêmico,
que vai acontecer 13, 20 e 27 de maio. A link para inscrição tá na minha bio no Instagram, @GraceKondorfer. Apenas R$ 97. Se tu quiser aprender a olhar para o teu relacionamento sobre o viés sistêmico. E muitas vezes até, olha, um reposicionamento pode fazer uma mudança total na vida. 180 graus. Assim como aconteceu comigo, tá? Eu só falo disso porque a minha vida foi transformada, meu casamento foi transformado pelo viés sistêmico. Certo? Fica bem, aproveita teu dia, eu te vejo amanhã. Beijo!